Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo mais uma vez, ou você que está aqui pela primeira vez. Nós somos a Rádio Conafer. Esse é o terceiro episódio do nosso podcast. Nós trazemos toda semana discussões e debates sobre agricultura familiar para o trabalhador rural e para curiosos também, por que não, né? A gente está hoje nas plataformas de streaming, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Estamos também no site da Conafer e nas redes sociais. Qual é o site e qual é as redes sociais da Conafer? conafer.org.br. Aqui do meu lado está ela, como sempre, Marjorie Roca. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os agricultores e agricultoras do Brasil. Essa é a Rádio Conafer. Depois disso, dito isso, vamos rodar a vinheta. Rádio Conafer. Tudo que o agricultor precisa saber. São as galinhas mesmo, é isso mesmo? São galinhas. Ele colocou um podcast. Não, eu falei, você não tá acreditando, não, é isso mesmo? É isso mesmo, a gente que fez aqui, ficou bom. Agora Conafer é foda. Conafer foi ideia dela. Conafer. E Puxar um pouco, né? Estamos aqui no primeiro episódio, nós falamos um pouco do contexto da agricultura familiar no Brasil, no geral, o que é a Conafer, como a Conafer funciona. E a agricultura familiar também é importante nos estados. Hoje, por exemplo, no Rio de Janeiro, segundo o Censo Agropecuário de 2017, são 44.145 mil estabelecimentos agropecuários. Representam 75% da produção do estado, entre elas café, produzem feijão, mandioca, milho em grão, arroz e café, como eu já disse. E também é responsável por 58% dos postos de trabalho no campo, e dos trabalhos rurais. Para isso, hoje está aqui o nosso convidado Humberto Tomé Pereira, é isso? Sim. A gente vem na luta aí, antes até da própria criação da Conafer, em luta com o Carlos, com o nosso presidente, lá desde 2008. E sou entusiasta e assumi o compromisso com ele de a gente desenvolver a FAFER, né, a nossa federação em relação à Conafer no estado do Rio de Janeiro. Eu sou entusiasta, assessor do presidente, o Alexandre, nosso presidente, um aquicultor, assistência técnica, já trabalha com isso há mais de 15 anos também, luta, vive do campo. Então a gente montou um time para poder representar e brigar de verdade para aqueles que precisam no nosso estado, que tem tantas riquezas e maravilhas, mas as pessoas não conhecem. Você que está representando hoje a FAFER do Rio de Janeiro aqui, você pode dizer como que é o trabalho da FAFER do Rio de Janeiro? Quantos sindicatos e existem sindicatos apoiadores da FAFER? Como funciona esse trabalho para chegar até o agricultor? Então vamos lá. A FAFER a gente teve a oportunidade de criar agora esse ano, né? Então ela é uma criação recente, foi em junho. De acordo devido à pandemia, teve um atraso de registro, então só saiu em setembro, na realidade, a nossa documentação, então a gente começou a trabalhar a partir dali. A gente hoje trabalha com 6 sindicatos e associações vinculadas automaticamente à federação, né? A gente tem o Sindicato Estadual de Pesca, tem a Associação de Aquicultores, tem a Associação de Orgânicos. Então a gente montou um time bem eclético que atende hoje, a gente está uns 10, 12 municípios no estado do Rio de Janeiro. E a FAFER veio em encontro com um projeto que a gente já desenvolve, que é o Mão na Terra, que é um diagnóstico junto em parceria com o Governo Federal, com o Ministério da Agricultura e a Universidade Federal Fluminense, que a gente está mapeando um pouco do censo do Rio de Janeiro. A gente atendeu 1.500 famílias e constatamos que o Rio de Janeiro é muito mais rural do que as pessoas pensam. As pessoas pensam que só tem serviço e turismo. Não, a gente tem muita riqueza dentro do nosso estado, que engloba todos os parâmetros da Lei 11.326. Que o pessoal acha que é só agricultor. Não, você tem o extrativista, você tem o pescador artesanal, você tem o quilombola, você tem o caiçara, você tem o turismo rural, que também envolve, contemplado como uma das ações, você tem o artesanato rural. Então, você tem uma gama de serviços e produtos no estado que as pessoas não conhecem. A gente está trazendo isso à tona, o relatório está ficando pronto, a gente vai apresentar ao Ministério para levar mais produtores, mais recursos para o Rio. Não pode um estado que nem o nosso
14 milhões de habitantes, se eu não estou enganado, 14, 15, e você tem 9 mil DAPs ativas, 9 mil produtores reconhecidos pelo Ministério. Só nessas andanças que a gente teve, de 1.500 famílias, não estou falando nem de 1.500 pessoas, 1.500 famílias. Então, por base, você fala em 5 mil pessoas. Você constatou 300 DAPs reconhecidas. Então, existe um furo muito grande, mas você tem produtor, você tem produto. Então, a gente está fazendo esse levantamento, a FAFER está vindo num momento ótimo, em parceria com a nossa confederação sempre, para apoiar e a gente levantar isso e brigar por mais ações para o Rio de Janeiro, que eu acho que é uma coisa que precisa não só no Rio, mas em todos os estados. Mas o Rio hoje é um dos mais carentes nessa área rural que a gente chama. FAFER hoje significa o que a sigla? Federação da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural, no estado do Rio de Janeiro. Do estado do Rio de Janeiro, perfeito. E lá vocês, então, também trabalham muito com a pesca. Sim, é um estado que produz muita pesca. Sim, a gente tem o Sindicato Estadual de Pesca, faz parte, e a gente, com o trabalho com a Conafer especificamente, foi habilitado agora para emissão de DAP. Para você ter uma noção, nós conseguimos regularizar 215 pescadores artesanais em 2 meses, coisa que a FIPERD, que é a Federação do Estado de Pesca, tinha 35 DAPs emitidas em 10 anos. É o descaso do poder público, no nosso caso, especificamente para a agricultura familiar dentro do estado do Rio de Janeiro. Isso é uma prova clara. E o quanto a FAFER está vindo e a Conafer para poder transformar isso. É interessante que você falou bastante sobre DAPs e emissão de DAPs e tudo mais. E a Conafer também ela é uma emissora de DAP e ela emite através das federações, dos sindicatos, né? Você pode explicar por que a DAP é importante para o agricultor familiar, para aquele agricultor que está ouvindo a gente, está começando? Vamos lá. Gente, a DAP é um instrumento que foi criado lá atrás, em 98, para crédito, na época ainda do Fernando Henrique Cardoso, na realidade. Foi uma política do Banco Central. E virou um documento oficial do agricultor, porque é a única forma que a gente tem hoje de identificá-los, né? Foi o único sistema criado até hoje pelo governo. Apesar que em 2017 o governo Temer fez um decreto regulamentando a Lei 11.326, que ela foi criada em 2006, mas só foi regulamentada em 2017. Então, na verdade, ela passou a existir efetivamente, na sua amplitude, em 2017 com o governo Temer. Até então, esse período todo tinha uma vacância legal, né? Vamos botar assim. E dentro dela foi criado um sistema que era o CAF, foi o CAF, que é o Cadastro do Agricultor Familiar, que ele vem substituir a DAP. É um documento atualizado, que não é só para crédito. Você imagina hoje você ter o seu cadastro de agricultor familiar, independente de você ter crédito ou não. Você vender para o PENAI, você vender para as compras institucionais, para o PA. A gente tem uma meta do PENAI, fazer só um parâmetrozinho, a gente tem uma meta obrigatória de 30% do PENAI no Brasil. Hoje a nossa média nacional é de 22%. Nós brigamos para ela aumentar para 40%. Só que o FNDE aprova por A mais B que a gente não atende nem os 30%. Existem municípios e estados no país que fazem mais. Aí a nossa média sobe. O Rio Grande do Sul faz acima de 70%. Aqui em Curitiba, no Paraná também. No Rio de Janeiro faz 15%. No Nordeste você faz 10%. No Piauí faz 5%. Uma média. Aí você vai tirando uma média, você não consegue bater os 30%. E o CAF ia facilitar muito isso. Porque você tem uma aba de crédito dentro do sistema e você tem uma aba de cadastro. Então você ia ter hoje, em vez de 3,5 milhões de DAPs ativas, você ia ter hoje 15 milhões de produtores reconhecidos no Brasil. Por exemplo, eu falei do Rio de Janeiro, a gente tinha 1.500 famílias sendo atendidas, 300 DAPadas. Essas 1.200 não existem para o governo federal, para o poder público, mas elas estão lá, precisam de assistência, precisam de acompanhamento para poder se desenvolver. Isso é no Brasil inteiro. Então, quando você tem esse cadastro atualizado e você passa a ter 20 milhões, 25 milhões de pessoas no Brasil, você precisa de uma política mais séria e concreta direcionada para atender esse público, porque ele vai ser cobrado. Você consegue ter mais recursos, você consegue ter visibilidade, né? Eu acho que o que falta para o nosso agricultor é a visibilidade para o poder público em Brasília, poder transformar e mostrar essa diferença. A DAP é fundamental hoje porque é o único documento, apesar de já ter um mecanismo que não foi implementado. Então a gente só sobrou a DAP. Então, sem a DAP o agricultor não é reconhecido, ele não tem acesso às políticas públicas de venda e nem de crédito. Então ele termina fica abandonado, entre aspas, né? Ao Deus dará e a sorte dele mesmo de correr atrás e tentar alguém para ajudá-lo. E como funciona essa emissão da DAP através da Conafer? Você pode falar pela experiência na FAFER do Rio de Janeiro? A DAP,
A Conafer é uma das instituições credenciadas dentro do governo federal, são algumas confederações, habilita as federações, são os entes estaduais responsáveis que passam para os seus municípios, os seus sindicatos ou associações, na verdade, os seus sindicatos, para ter a representação na base, porque, na verdade, o sindicato ele tem uma peça fundamental. Ele é o elo mais direto com o nosso produtor, por ser realmente a base municipal ou regional. Então, ele consegue estar ali no dia a dia, ele consegue conhecer o produtor, saber quem precisa mais, quem precisa menos. Então, quando ele tem essa oportunidade de viabilizar essa documentação, essa oficialização do acesso para ele, se torna fundamental, porque você fica refém do poder público na Emater, por exemplo. Todas as Emater são emissoras de DAP. Você tem o INCRA nos estados, são emissores de DAP, mas para um público específico. Você tinha a Secretaria de Pesca também, mas hoje já não tem mais, foi fundida. Então você fica cada vez mais restrito. E o poder público, independente de querer ou não, ele tem suas limitações, muitas vezes. Você tem no estado, falar especificamente do Rio, você tem uma Emater que atende 92 municípios com todos os funcionários bem antigos, já numa crise de pandemia, todos acima de uma idade, já num risco, não tem renovação de concursos. Então você fica cada vez limitado. Então você tem 300 pessoas para atender 92 municípios, 15 milhões de pessoas, de habitantes, vamos botar assim. Como é que você faz? Não tem como. Então essa parte privada que a gente fala dos sindicatos, ela vem para suprir também isso. E uma observação, no CAF, o convênio seria também com a prefeitura. Então, que eu acho que a prefeitura tem que ter esse papel. A prefeitura é o responsável lá no município, é o ente mais próximo dele, público, responsável pela atuação. Vários municípios não sabem nem o que tem na sua área rural. Como é que a gente vai defender o agricultor se nem o gestor responsável sabe que ele tem agricultura? Então, são várias falhas. Então, a gente vem, a Conafer vem crescendo, vem atendendo. Foi uma felicidade para a gente ter no Rio de Janeiro. Era uma inveja que a gente tinha no Rio em relação aos outros estados, porque você já estava bem enquadrado e bem adiantado em algumas coisas e a gente estava muito atrasado. Então, a gente conseguiu esse ano suprir e vamos crescer mais, porque o sindicato forte traz a sua base forte, traz o seu agricultor mais forte. Ele tem que ter conhecimento, capacitação e saber dos seus direitos e deveres. Mas isso tem que chegar alguém lá para explicar, porque não cai do céu a informação. Sim. E hoje, então, o agricultor que não tiver a DAP, ele não é reconhecido perante ao Poder Federal como agricultor familiar. Infelizmente. Por isso a gente luta tanto para que o CAF entre e a gente tenha uma reformulação em relação a essa política toda que ela é bem arcaica, ela está bem atrasada. O sistema é um sistema que funciona dentro das suas limitações. Um sistema foi criado em 98, tem atualizações, mas todo mundo entende um pouquinho de sistema. Quanto mais adaptação você faz, pior ele fica. Né? Chega no momento que não suporta, ele veio criado para 1.000 pessoas, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, não vai dar certo. Em algum momento você tem os gargalos. E você também está aqui hoje para falar nesse contexto do evento que vai acontecer no Rio de Janeiro, de fortalecimento da agricultura familiar. Isso. Acontece quais dias? Vai ser dia 12 e 13, no Parque Lage, no Jardim Botânico. Vai ser um evento de fortalecimento da agricultura familiar através da comercialização. Vou aproveitar um gancho. Eu acho que a gente tem que lutar para ter o agricultor reconhecido, ter os seus direitos, mas a peça fundamental que a gente tem que ter aqui na Conafer, e eu acho que não só na Conafer, mas todo o poder público como um todo, é buscar comercialização para os nossos agricultores. Plantar, eles sabem. Podem plantar mais? Podem. Mas para que plantar mais se vende menos? Para ter mais prejuízo? Então, assim, são coisas que a gente tem que pensar. Eu acho que a gente tem que focar muito em comercialização. E a gente já viu agricultor vendendo bem. Ele mantém o seu padrão de vida lá no campo. Uma qualidade muito melhor do que a nossa que está aqui na cidade, a verdade é essa. Ele consegue manter o seu filho estudando e voltando para poder manter a sua estrutura, porque o agro faz isso. O agro monta uma empresa familiar, só que gigantesca, manda os seus filhos para os melhores locais e eles voltam para administrar a família. Você pode pegar que todo médio e grande, a sua base é familiar. E o pequeno não consegue, porque não tem esse apoio. A comercialização é o fruto do trabalho dele, é o lucro dele. Então, se a gente incentiva, faz um preço justo, dá oportunidade para ele, ele vai querer fazer cada vez mais. Quem não quer produzir,
ter o seu produto valorizado, vender e no final do dia você ter, pô, caramba, eu tenho esse valor aqui, eu vou conseguir fazer isso pro meu filho, eu vou comprar aquilo para minha neta, vou fazer, não sei. Você volta para cá satisfeito com o dever de casa cumprido e querendo fazer de novo. Então a gente tem essa visão como um dos grandes elos de crescimento da agricultura familiar, e a gente vai ter oportunidade no Rio de Janeiro, juntamente com a Universidade Federal Fluminense e o Ministério da Agricultura, tá realizando esse evento aí de fortalecimento para os agricultores no estado. Nessas últimas eleições municipais, eu estava lendo uma matéria que foram eleitos 47 prefeitos e 125 vereadores que se comprometeram com a agroecologia e a agricultura familiar no Brasil. Sim. E na Bahia a maior eleição foi na Bahia, mas o segundo lugar está no Rio de Janeiro, que incrivelmente digamos que tem é menos expressivo, né, número perante o território nacional. O que você acha dessa eleição? Se você acha que esse número de 14% de todos os candidatos que se comprometeram com a agricultura foram eleitos, você acha que é um número expressivo, que vai ajudar nas políticas públicas, na criação de políticas públicas municipais? Eu, sinceramente, eu acho que foi um ganho absurdo, porque se a gente comparar com a eleição passada, a gente tinha quanto? Então, assim, você saiu do 0 para 14, você teve quantos por cento, na verdade, de crescimento, né? A gente sempre tem que comparar com o anterior. Eu acho que está entrando na pauta, as pessoas estão começando a entender a importância da agricultura familiar. Não só na parte alimentar, mas na parte de conceito, na parte de meio ambiente, na parte de conscientização de uma forma geral, de família, né? A gente brinca muito lá no Rio. A maioria das crianças pensa que o leite nasce dentro da caixinha, né? As crianças não conhecem os bichos, não sei o quê. É uma alegria. Eu tenho uma filha de 12 anos e quando ela era mais nova, quando ela foi numa mini fazendinha para ver os bichos. Isso é uma realidade. A cada dia que passa, as pessoas estão se esquecendo disso, né? Então, esse comprometimento não só com a agricultura pontual, né, para uma eleição, né? A gente agora tem que cobrar dessas pessoas que assumiram esse compromisso a realmente reverter o mandato dela em algumas ações que tragam sucesso e fruto para os agricultores. Mas eu vejo como um grande avanço. Eu acho que a gente tem que batalhar mais para na próxima eleição de 2022 termos mais deputados federais, estaduais, governadores e senadores engajados com esse comprometimento, porque assim a gente transforma o país. Com certeza, né? E você trabalha com agricultura familiar faz quanto tempo, assim? É uma cachaça antiga, né? A gente já vem na luta desde 2008, na realidade, no movimento já. Realmente já um pouquinho, né? E uma coisa que eu, só para complementar, eu escutava muito do meu ex-chefe, e ele tinha uma frase que era fantástica, a gente dizia todos os locais, né? O crescimento do país passa pela agricultura familiar. Isso foi uma coisa que a gente bateu muito, o tempo inteiro, para poder botar na cabeça das pessoas. E hoje a gente não está mais lá, mas você vê o resultado disso aos pouquinhos, né? Teve uma eleição em 2018, a gente passou a 2020 agora, você já começa a ver fruto disso, as pessoas estão começando a enxergar essa sementinha. E a nossa luta vem bastante tempo, mas assim, eu infelizmente não tenho dom para plantar. Minha mão você pode ver que não tem esse escalo todo. Então, mas é uma coisa que eu gosto, tento estudar o máximo possível para dentro daquilo que eu consigo fazer um pouquinho melhor, que é representá-los, brigar pelos seus direitos, a gente tentar buscar a melhor forma, né? Eu acho que cada um no seu quadrado. Se eu não sei plantar, mas eu consigo representar e tentar levar um pouco da política lá, eu tenho que fazer esse dever de casa. E se cada um fizer isso, a gente cresce mais. Você não acha também que a agricultura familiar é hoje uma das saídas para a crise ambiental que a gente está vivendo ou possa viver? Cara, a agricultura familiar é a saída para tudo no país, né? Vamos lá, alimentação, saúde, educação, que aí pega o meio ambiente, tá? Não tô falando da educação só da escola, não. Tô falando da educação da vida. Quando você trata melhor um semelhante ou uma plantação que a gente trata com... Ela precisa de água, ela precisa de carinho, ela precisa de sol, ela precisa de cuidado. É igual um animal, é igual uma pessoa, devido às proporções, não me interpretem mal. Mas é um alimento, precisa de tudo isso igual aos outros. Então, se você começa a ter esse cuidado, esse carinho, você vai fazer uma transformação maior. Então, eu acho fundamental em todos os setores. O que a gente tem que fazer é conscientizar as pessoas. Que não é só um alimento que uma pessoa jogou uma semente lá, plantou, pegou e vendeu. Não é isso, tem todo um trabalho. O agricultor, ele rala muito. As pessoas não têm noção de quanto demora para ter um pé de alface, ter uma batata, um aipim, uma cenoura, um abacaxi, uma tangerina. O pessoal acha que uma pocã nasceu de um dia para o outro, são 3 anos.
abacaxi 1 ano, 1 ano e meio. E a gente está tão acostumado a pegar, a gente não tem noção do que é isso, do que é o trabalho que é, né? Então eu acho que a agricultura é uma transformação nacional, na verdade. Mundial, na verdade. Sim, sim. E você tem algum recado para deixar? A gente já vai se encaminhando para o final. Não desistam. A Conafer chegou para ficar. Fazer diferente. A gente já viu vários outros segmentos. Não recrimino ninguém. Mas a forma da gente atuar dentro da Conafer, até porque eu participei lá do início, saí por outros motivos pessoais, estou voltando com o maior gás, nunca deixei de trabalhar para isso. A gente acredita que a gente possa fazer uma agricultura diferente aqui. Aqui realmente é uma família. Aqui a gente tem defensores dos produtores. A gente não tem pessoas querendo se aproveitar dos produtores. São duas coisas muito diferentes. Porque quem ajuda não precisa querer o retorno disso. A gente faz porque a gente gosta, porque a gente ama, porque a gente quer, porque a gente aprendeu a fazer isso. Então, eu acho que a família Conafer está crescendo muito. A gente tem chance de expandir para o Brasil inteiro. Ainda faltam uns locais para a gente poder chegar e começar a trabalhar e levar essa sementinha de uma forma diferente do que a gente tem por aí, da política diferente que a gente tem. Perfeito. O setor, dá para perceber que nos últimos anos o setor da agricultura familiar, ele é um setor que está crescendo bastante, né, se organizando melhor e ampliando também, né, ponto de vista. Não cabe só ao agricultor, o pescador, mas também o quilombola, o indígena, né, toda a população do campo. Ele ampliou para a população que vive no campo, que trabalha da terra, né? E a Conafer, ela é uma instituição que ela organiza, né, e junta todo esse povo, né? Sim. E tenta fortalecer todo esse povo. Eu acho importante que a gente sempre frise isso, porque a agricultura familiar é muito importante para o Brasil, como você frisou isso várias vezes durante essa entrevista. E quem está chegando agora, conhecendo a Conafer agora, acesse as nossas redes, a Conafer, @ConaferBR no Instagram, @ConaferBR no Twitter, conafer.org.br, que é o site, e também o YouTube, a TV Conafer, o nosso podcast no Spotify, no Anchor, no YouTube também, disponível no canal da TV Conafer, porque a gente vai trazer cada vez mais notícias, cada vez mais informação, principalmente, para que o agricultor possa ter acesso a essas políticas públicas que a gente está falando aqui. Porque não basta só essas políticas públicas existirem, né? As pessoas precisam ter acesso a elas para que a gente consiga realmente fomentar esse crescimento. Existir uma política sem que ela saiba, para que as pessoas que são atendidas saibam que ela existe, a política inócua, né? Então a gente tem que fazer isso, reverberar, porque muitas vezes as coisas são feitas, mas são engavetadas, né? Não existe. A gente aprende com o tempo que às vezes a nossa maior arma que a gente tem é o conhecimento. E isso tem que chegar no campo. Porque se a gente tem um campo organizado, sabendo os seus direitos e seus deveres, a gente vai poder cobrar muito mais de todo mundo, da própria sociedade e das pessoas que a gente coloca para nos representar. Porque todas as pessoas eleitas, vereadores, prefeitos, deputados estaduais, federais, senadores e presidente da República, eles são eleitos para nos representar de alguma forma, né? A gente tem uma convergência com algum ponto, com alguma atitude, com alguma ação daquela pessoa que vai nos representar no legislativo, e a gente vota nele. Então, isso tem que voltar de alguma forma, né? E eu acho que o conhecimento, essa difusão dessas informações seria um belo início que a gente poderia ter de volta. Nossa, muito obrigado pela sua participação hoje, Humberto, muito importante. Muito obrigado, é muito importante ter alguém para falar sobre isso. E a Marjorie também, sempre lançando ideias diretas. Eu agradeço mais uma vez todo mundo que ouviu, que assistiu. E até o próximo episódio. Conafer? É tempo de crescer.